Olá pessoal, eu sou o Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação, host do Próximo Nível, o podcast e videocast da Claro Empresas, onde a gente fala dessa conexão entre negócios, tecnologia, transformação, num mundo que está numa velocidade e numa aceleração muito interessante do ponto de vista de inovação e transformação digital. Hoje eu recebo o Ricardo Quirino, ele é diretor de CX e atendimento do Magalu. A gente vai entender um pouquinho o que ele faz, o que é essa cadeira e por aí vai. Ricardo, bem-vindo, obrigado pela presença aqui no Próximo Nível. Você tem quase 24 anos de Magalu, é isso mesmo? É isso aí. Bom, olá, Pacete, obrigado aí pelo convite, participando aqui do próximo nível, né? Um prazer estar participando aí. Tenho quase 24 anos, completei aí, estou completando esse ano, agora em março, 24 anos. Comecei bem jovem lá no Magalu, passei por várias áreas lá, e hoje estou à frente aí da experiência do cliente, atendimento ao cliente do Magalu e das empresas do grupo também. Tem uma divisão aí, né? É AL e DL, né? Antes da Lu e depois da Lu, você tá do grupo antes da Lu, que é esse ecossistema de interação muito interessante. Querido, dá uma ideia pra gente hoje, como eu disse, né? Tem pessoas nos acompanhando aqui com vários repertórios. CX, né? A área de Customer Experience, ela não é uma área nova, a disciplina não é nova. Na verdade, ela é o DNA e de tudo que aconteceu na transformação das empresas de retail, de e-commerce e várias outras companhias. O que é essa disciplina e por que ela está na alma ali do negócio? Legal. Bom, CX acho que ele é muito mais do que uma área, né? CX ele é um movimento, né? Eu acho que é o que norteia as empresas ali a realmente colocar o cliente no centro de tudo que a gente, né, desenvolve, tudo que a gente cria ali como processos. O cliente ele sempre foi, né, assim, o centro de tudo no Magalu. Eu estou aí 23, 24 anos, como eu comentei, e eu tive o prazer ali de, né, trabalhar um pedacinho do tempo ali com a fundadora, que era a tia Luísa. Trabalhei com a Luísa também, hoje, né, trabalho diretamente ali com o Fred, e isso, a centralidade do cliente sempre teve na alma do Magalu, né, sempre teve, né, como pauta principal, né, um dos grandes pilares estratégicos da companhia sempre foi, né, a centralidade no cliente. Então, o CX, dentro do Magalu, né, acho que é uma área que tem uma missão de, acho que, evangelizar, catequizar e conduzir também ali a dianteira, né, para que todas as áreas continuem perpetuando esse movimento de centralidade no cliente, né, seja no desenvolvimento de novos produtos de tecnologia, seja nos canais novos que a gente, né, cria aqui, e a gente oferece para os nossos consumidores, seja no atendimento ao cliente, né, assim, pensando sempre em jornadas, experiências ali que sejam fluidas. Então, é um pouquinho do que a gente, né, vive aqui na área de CX, aqui na empresa. É interessante que você comentou porque muitas empresas adotaram essa premissa, né? O cliente no centro, e a gente acompanhou que entre a teoria e a prática, o cliente no centro era algo absolutamente complexo, né? E fica claro quando você fala que o CX ele coloca de fato o cliente no centro ali, ou seja, tudo que você faz passa a estar direcionado a essa dinâmica. Dá uma ideia para a gente internamente, como que é a interação de vocês com outras áreas. Por exemplo, eu imagino que CX é uma área muito. Você falou a palavra evangelizador, né? CX é uma área muito transversal. Você está lidando com tecnologia, você está lidando com a área de vendas, você está lidando com marketing. Quais são hoje as suas principais interações, Ricardo? A gente interage hoje praticamente com todas as áreas da companhia, né, Pacete? É, eu acho, a gente tem um modelo de gestão aqui dentro da companhia, né, que norteia, né, as nossas atividades, enfim. Dentro do modelo de gestão, a gente trabalha com metas cruzadas e, né, a título de exemplo, uma delas é o próprio NPS. Hoje, como head de CX da companhia, eu lidero, né, a condução da métrica de NPS, que NPS nada mais é do que você conseguir capturar ali dos clientes como é que foi a experiência dele
na jornada de ponta a ponta e o quanto ele recomendaria a empresa para um amigo ou colega, enfim, né, para a gente capturar o nível ali de fidelidade dele com a marca, tendo em vista a experiência que ele passou dentro da empresa. Né? E como a métrica de NPS é uma métrica que acaba percorrendo, né, todas as... Desde quando o cliente está buscando um produto, desde quando ele é impactado por algum anúncio, passa por toda a parte de busca, seja na loja física, seja em algum canal digital, passa pela conclusão do pedido, pela entrega do pedido, pelo parte de pós-venda. Então a gente tem, né, assim, a interação da área de CX na empresa é praticamente todas as áreas. Todo mundo ali está envolvido, né, de alguma forma ali com a experiência que a gente constrói para entregar ali para os nossos clientes. Então, assim, é uma interação, né, bem ampla, né, bem intensa, bem, né, no dia a dia. É uma área que está sempre, né, ali no decisor muito da construção, desde o momento da construção, né, de qualquer processo, de qualquer tomada de decisão ali. E é um canal e é uma área também que eu acho que consegue ter uma visão muito ponta a ponta ali dessa experiência, o que está dando certo, o que não está dando certo. Ela tem, né, uma área que tem muito dado ali para retroalimentar a companhia também, e a gente continuar evoluindo nos processos. Então, a área de CX hoje, né, ela tem essa amplitude, né, e esse protagonismo muito forte ali no dia a dia do negócio. É interessante, né? NPS é uma métrica que ela continua muito atual e ela meio que norteia todos os outros indicadores aqui. Mas nesse tempo todo em que o CX ele foi se desenvolvendo, qual foi a velocidade de ter que desenvolver novas métricas? Por exemplo, hoje, se você tinha antes 2, 3 canais, hoje são dezenas de canais, né? E formas de interação. Qual foi essa dinâmica de ter que desenvolver métricas específicas para alguns canais, métricas que considerassem outras plataformas e por aí vai? Legal. Eu acho que o NPS ele continua, né, assim, sendo um farol importante, né, para as empresas, para as companhias, mas a gente não pode também analisar ele de forma isolada, né? Não pode ser uma métrica única e absoluta. Eu acho até hoje com o advento muito grande ali da inteligência artificial, isso facilitou muito a gente agregar para dentro de uma área, né, de voice of customer ali, de voz do cliente, a gente conseguir ali congregar várias análises métricas, né, diferentes ali para a gente ter uma percepção mais 360. A gente nunca perdeu o olhar ali para o NPS, mas hoje a gente olha um conglomerado ali de métricas, de dados, para a gente ter uma visão mais ampla e mais, né, profunda ali do que está acontecendo. Então, hoje faz parte muito forte do meu dia a dia, tanto o NPS, o contact rate, que né, acho que o NPS ele pede muito, né, a fidelização, né, a experiência de jornada. Você pega um contact rate que mede muito a fricção na jornada, o quanto você está colocando de fricção ali na jornada do cliente. Tem métricas, né, tradicionais de esforço do cliente, de resolutividade no primeiro contato, mas hoje a gente analisa todas essas métricas também com métricas relacionadas, né, à maior conversão. Então a gente analisa taxa de abandono, a taxa de conversão por canal. Né? Quando a gente fala de multicanalidade, né, o Magalu é uma empresa que desde a criação lá do e-commerce lá atrás, em 2000, né, a gente tomou como uma decisão estratégica construir uma empresa multicanal. Né? Então, a gente tem vários dados ali que conseguem nortear a gente quanto essa multicanalidade está sendo realmente, né, vantajosa para a gente. Então, a gente tem percentual, a gente mede, né, percentual de clientes que retiram na loja, percentual de clientes que devolvem produtos na loja física, produtos clientes que são multicanais e compram tanto produto como P quanto 3P, enfim. A gente tem, né, várias métricas, vários dados ali, com uso forte de IA, e através da análise dessa massa toda de dados ali, a gente consegue tomar decisões, né, realmente, se a gente está sendo assertivo nas jornadas que a gente está construindo, na experiência que a gente está oferecendo para o cliente, né, porque afinal de contas, além de ser, né, assim, a gente ter um nível de satisfação de qualidade, precisa também, né, fazer sentido para o negócio. Então, é um pouco do que a gente foi evoluindo aí no decorrer dos anos. Acho que não é uma particularidade do Magazine, né? Assim, conversa bastante com o mercado. Eu acho que é um movimento que
o mercado como um todo tem feito aí em relação às métricas de CX. Aqui, apesar de não ser algo específico de Magalu, tem algo. Eu tenho uma curiosidade aqui, Ricardo. Por exemplo, o que você disse, né? A empresa, assim que ela entra no mundo digital, ela já entra com essa mentalidade, com essa ideia de estrutura omnicanal. Por que que isso fez a diferença? Até você que está há muito tempo aí, você acompanhou isso, né? Você tem uma empresa que já tem o pensamento direcionado, diferentemente talvez de uma companhia que você precisaria adaptar ou ir se tornando multicanal, como é o caso que acontece ainda hoje com muitas companhias, né? Ou seja, ter essa base, ter essa mentalidade, como que isso ajudou vocês? Legal. Como eu comentei, desde a nossa criação do e-commerce lá em 2000, né, foi uma decisão estratégica de negócio. Isso, no decorrer dos anos, ele acabou se tornando uma grande vantagem competitiva, né? Só para você ter uma ideia, hoje mais de 50% dos pedidos, né, vendidos pelo e-commerce passa pela loja física, né? Então, quando a gente foi criar os nossos canais, né, loja física, e-commerce, né, o próprio WhatsApp da Lu, a gente pensou sempre todos os canais como parte de um mesmo ecossistema, né? Integrados ali por dados, tecnologia, por operações. Então, hoje a gente permite que os clientes comprem no e-commerce, devolve o produto na loja física, que o cliente compra, né, marcas diferentes do mesmo grupo dentro de um mesmo ambiente. Do ponto de vista, né, de experiência, isso acaba permitindo que o cliente compra onde e como ele quiser, com uma consistência forte de informações, de preço, de atendimento, de prazos, enfim. Mas tem um ganho grande também pensando em eficiência operacional e em produtividade, né? Pensando que a gente hoje utiliza um back-office único, né? Isso acaba reduzindo ali os custos administrativos, né? E reduz também a complexidade operacional. A gente usa também as nossas lojas físicas como hub logístico, né? Isso viabiliza a gente operar, retirar loja, operar o ship from store, né? Isso acaba reduzindo o custo de frete, acelera prazo de entrega também. A gente, com essa integração de canais também, a gente compartilha sortimento entre os canais, né? Isso acaba ampliando o portfólio disponível para o cliente sem aumentar ali, né, os estoques de forma desnecessária. Então, assim, em termos de CX, melhora a NPS, aumenta o encantamento, aumenta a fidelização, né, aumenta a recompra do cliente, mas pensando também em produtividade né, e ganho né, de eficiência operacional, a gente consegue diluir custo fixo e alavancar os canais, né, seja os canais físicos, seja os canais digitais. Então, é uma estratégia que, no decorrer dos anos, ela se mostrou como uma estratégia muito assertiva. Eu tô lembrando aqui, falando dos últimos 20 anos aí, a discussão que existia, né? Tinham empresas que dividiam o que era e-commerce e o que era loja física. Tinha empresas que eram, na verdade, atuavam ali como duas companhias, né? E olha hoje onde a gente chegou, que você pode comprar num canal e devolver no outro e por aí vai. Ô, Ricardo, aqui tem um ponto importante. Você mencionou sobre o back-office, e vale lembrar para quem não está familiarizado, quando a gente fala de Magalu, a gente está falando de um ecossistema. Então tem o Netshoes, Kabum, enfim, tem várias empresas aí dentro desse ecossistema. E quando você fala do back-office integrado, a ideia de CX aqui, a jornada, ela também é vista de uma forma integrada por ecossistema? Sim, hoje eu estou à frente de toda a parte de CX e atendimento das companhias, né? Então, hoje está tudo integrado aqui na nossa área de atendimento, todas essas marcas que você comentou, né? O Magalu, Kabum, Netshoes, Estante Virtual, Época Cosméticos, a gente tem toda a parte, né, de atendimento, a parte financeira do grupo, né? O MagaluPay, o consórcio, né? O Maga Mais, que é a nossa operação de telefonia, a nossa parte também de atendimento a sellers, toda a parte de suporte a seller. Então, a gente, né, conforme a gente foi integrando todas essas empresas que foram se juntando ao grupo, a gente foi, né, aumentando muito a nossa eficiência operacional, porque a gente já tinha toda uma estrutura, né, toda uma tecnologia ali para suportar o Magalu, e a gente conseguiu, né, oferecer essa mesma estrutura para todas as empresas do grupo. Né? A gente fez um trabalho, conforme a gente foi integrando ali, a gente fez um trabalho também de analisar
particularidades, né? O que fazia sentido a gente colocar debaixo dessa mesma infraestrutura, o que fazia sentido a gente manter particularidade, né? Talvez para alguma especificidade do próprio negócio, mas a gente teve um ganho gigantesco ali de eficiência operacional quando a gente fez esse movimento. Qual que é o maior desafio? E né, esse processo que você falou de integração, né? Ele aconteceu em vários momentos porque as incorporações, as compras, elas aconteceram em momentos distintos das outras marcas, das outras empresas. Qual foi o maior desafio? Ou quais os desafios? Ele é uma mescla de cultura com a quantidade de dados que você tem do outro lado. O que que você pontuou assim que foi mais difícil nesse processo? Óbvio, sabendo que aqui a gente tem particularidade para cada marca, né? Legal. Pacete, assim, eu acho que existe um desafio de tecnologia, de processo, óbvio, né? Mas eu acho que, como você bem citou, tem um desafio cultural ali, sabe? Eu acho que está em vários canais, de forma unificada, né? E conseguir proporcionar uma experiência única ali para o cliente exige esse esforço de tecnologia, de processo, mas também exige que eu acho que todo mundo ali, todas as áreas, né, que a própria empresa pense na experiência do cliente como algo único, né? Eu acho que toda a infra, né, toda a tecnologia, ela precisa estar a serviço de uma visão única ali de CX. É, eu acho que quando a gente fala de cultura também, acho que o primeiro ponto que a gente sempre se preocupou aqui é ter a jornada do cliente como ponto de partida ali para um novo produto ou um novo serviço, né? Então, as decisões ali sobre produto, sobre operação, sobre atendimento, elas precisam ser tomadas ali sob um ponto de vista do cliente, não como um ponto de vista de um canal, né? Outra coisa também que a gente, né, sempre deu muita atenção compartilhar os dados e utilizar esses dados de formas integradas. Como eu comentei lá atrás, a gente, né, trabalha num modelo de gestão aqui que eu acho que funciona muito bem e a gente sempre teve a preocupação ali de que os OKRs incentivassem sempre um olhar único de jornada na visão do cliente e não uma visão de canal. Então, eu acho que os principais desafios, né, são esses, acho que tecnologia, processo, mas muito forte uma questão cultural de realmente ver a visão do cliente como ponto de partida. Até porque a ideia do CX ela pode ser não diferente, mas ela tem suas particularidades de acordo com cada cultura ali de cada empresa, né? Ô, Ricardo, agora uma curiosidade aqui. Quando você mencionou o ecossistema, você mencionou vários novos negócios ali, né? Oportunidades de negócio que vão além do varejo, que vão além como, e aí aqui o ponto você já falou um pouco sobre isso, mas como que o CX ele também é uma oportunidade de você ter uma base para novos negócios. Ou seja, a partir do momento que eu entendo essa jornada, a partir do momento que eu tenho dados e insights ali de forma tão estruturada, eu também consigo levar para a área de negócios, para a área de produto, para a área de novos negócios, insights importantes para eu criar novas possibilidades. Assim, qual que é a importância do CX nesse contexto? Legal. É, a gente, né, nesses últimos anos, quando a gente fez a integração dessas várias empresas, né, a gente teve, né, o prazer, eu acho que a grande oportunidade de conhecer negócios distintos dentro do próprio negócio, né? E a gente se deparou ali, Pacete, com experiências, com empresas que comungavam tanto de valores, né? Acho que sempre foi uma premissa do Magalu para fazer qualquer movimento de M&A, né, de qualquer integração, sempre analisar muito forte a parte, né, de sintonia de valores ali, mas também de trazer para dentro do grupo empresas que também comungavam da mesma cultura de experiência do cliente, né? Então, vou citar como um exemplo aqui, mas, né, acho que várias delas, ou todas elas poderiam ser um exemplo aqui, mas quando a gente integrou a Netshoes é uma empresa que foi criada lá nos anos 2000, né? Quando a internet ainda não era uma realidade para todo mundo, aliás, não era uma realidade para quase ninguém, né? É uma empresa que começou a comercializar tênis, que não é algo tão trivial de você, né, lá atrás, nos anos 2000, né, comprar tênis pela internet, mas que ele fez através do bom uso de tecnologia, atrelado a uma cultura muito forte de experiência do cliente, ela conseguiu criar ali, né, uma empresa que conquistasse a confiança dos consumidores
e que crescesse em cima dessa confiança, né? Então, quando a gente fez a integração da Netshoes, a gente teve, né, o enorme prazer aqui de comungar, de dividir, de partilhar ali, né, bons exemplos, melhores práticas ali de experiência do cliente que a gente adotava tanto em Magalu quanto em Netshoes, para a gente construir um sistema ainda mais robusto, né? E assim, a gente sempre teve uma prática muito legal aqui dentro do Magalu, né? A gente tem nossos rituais aqui de gestão, né? Norteado aí pelo modelo de gestão. Um deles é a nossa execução dos comitês de clientes. A gente tem um comitê de clientes, é comitê com foco no cliente, né? Ele não é com a participação direta do cliente, mas é com foco no cliente. A gente tem esse ritual a cada 15 dias, né? Com a participação dos principais stakeholders ali, e a gente utiliza esse fórum para a gente analisar todos os dados. A gente tem uma imensidão de dados aqui, né? Tantos dados que a gente coleta de forma receptiva com, né, dos contatos que a gente recebe dos nossos clientes, e também através das pesquisas ativas que a gente faz, né? Pesquisa com cliente, pesquisa de mercado, a gente consegue analisar a experiência, né, que a gente está oferecendo através desses dados todos, levar para esse fórum executivo e a gente discutir ali, né, com a companhia, com os principais stakeholders, né, quais os próximos caminhos que a gente vai ali, né, buscar, perseguir e atingir ali em relação à experiência do cliente. Então, acho que é um pouco do que a gente tem trabalhado aí, dados e experiência do cliente aí em prol do negócio. Você falou da Netshoes, para quem tem menos de 25 anos, talvez, 25 em diante aqui, quando o Ricardo menciona esse desafio lá nos anos 2000 de você. Hoje parece tão intuitivo, né? A compra de uma roupa, de um tênis pela internet. Naquela época era uma questão de até de confiança, né? Como que eu vou comprar esse produto? Ou será que esse produto vai chegar? Então eram desafios que hoje parecem muito básicos, mas que na época determinavam toda uma estratégia. E é interessante o exemplo que você deu, né? O quanto que a Netshoes também, sendo uma pioneira ali, ela traz essa oxigenação, esse lado de boas práticas, e você vai somando forças ali. Ô Ricardo, ainda para fechar a primeira parte da nossa conversa, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a Lu, dá uma ideia sobre tecnologia e infraestrutura aqui, porque, por exemplo, hoje eu olho a Lu, para mim, o Magalu não é uma empresa de varejo, é uma empresa de tecnologia, né? O que demanda de vocês hoje ter essa estrutura, entender o que de tecnologia tem internamente? Então, por exemplo, se X precisa fazer uma implementação ali, né? O quanto que você tem essa disponibilidade de ter pessoas ali pensando tecnologia, inteligência artificial, que é uma área que você se especializou, né? O quanto você tem hoje de tecnologia interna que te ajuda nessa dinâmica. Legal. Tecnologia para a gente é core do negócio, né? Esse foi um dos grandes motivadores ali por volta ali de 2010, 2011 ali, né? O Fred e o Fatala criarem o Luiza Labs na companhia. Hoje o Luiza Labs é uma área aí de, né, mais de 2.000 pessoas, né? E através do Luiza Labs hoje a gente consegue ter domínio total ali sobre o nosso roadmap de evolução de tecnologia, né? Como head de CX aqui na companhia, eu acabo permeando, né, várias tribos ali da Luiza Labs, né? A gente tem uma tribo dedicada só para o pós-venda, né, que é o responsável ali, né, por nos apoiar no desenvolvimento de toda a tecnologia nossa aqui que a gente entende como diferencial competitivo, né? Mas eu acabo trafegando ali também, né, no roadmap de tecnologia de várias outras squads, porque a gente está falando ali de evolução da experiência, né, do cliente. Então, desde, né, melhoria na jornada do cliente ali nos nossos aplicativos, na loja física ou qualquer outro canal, né, a gente sempre toma por base também, né, os dados de CX, porque é através da voz do cliente que a gente entende onde a gente está colocando mais fricção, né, através da voz do cliente que a gente entende que a gente pode gerar ali, né, uma experiência mais positiva, enfim. Então, né, a gente sempre se pautou muito aqui pelos dados de CX para a gente evoluir esse portfólio, né, de tecnologia. E eu considero hoje essencial também a gente ter domínio sobre, né, sobre esse desenvolvimento através de, né, de uma área robusta de tecnologia como a gente tem hoje, que hoje a gente não desenvolve só produtos mais pensando só,
né, no Magalu, só pensando nas empresas do grupo. Hoje, todo o desenvolvimento que a gente faz, a gente, né, oferece também na nossa plataforma de marketplace para os mais de 300 mil sellers que a gente tem hoje na plataforma. Né? Então, através, né, desses times de tecnologia que a gente consegue disponibilizar todos os nossos produtos, nossos serviços ali de tecnologia, seja de crédito, seja de logística, enfim, né, para todos esses sellers ali, para que eles também possam oferecer a melhor experiência, né, para os nossos clientes ali na plataforma. Pessoal, agora vamos fazer a transição para a parte 2 da nossa conversa. Vou trazer aqui um pouquinho da perspectiva da Carla Thieme, que é responsável por CX na Claro Empresas. Carla, obrigado pela presença aqui no Próximo Nível. Como que a Claro Empresas entende o CX? Não só do ponto de vista de trabalhar a experiência do cliente, mas também como um fornecedor de soluções de CX, né? Que no fim do dia, a Claro traz a solução de CX e também traz a infra tecnológica que entra nesse contexto. Qual que é a importância desses dois pontos? Então, Pacete, no mundo cada vez mais competitivo, a experiência do cliente passa a ser um grande diferencial. Quem tem a capacidade de conhecer, entender e escutar os seus clientes e efetivamente trazer isso para dentro da sua organização, mudando seus processos, soluções e até mesmo a sua estrutura, poderá entregar esse diferencial para o cliente. Aqui, na nossa atuação do B2B, onde a gente atende grandes empresas como vocês, buscamos entender o que se precisa para que vocês tenham jornadas fluidas e muitas vezes personalizamos elas e até hiperpersonalizamos para podermos entregar a melhor experiência. Além de entregarmos soluções robustas que permitem que vocês possam entregar as melhores jornadas transparentes para os seus clientes B2C, né, de formas ágeis e simples e que garantam a escalabilidade que o negócio precisa. A tecnologia, ela precisa ser um parceiro estratégico que entenda a jornada da experiência, né, a jornada do CX. A infraestrutura de base, por sua vez, ela é mais do que o suporte, ela é um forte pilar para a excelência quando a gente fala em experiência do cliente. Essa infraestrutura robusta, ela vai garantir a proteção e a consistência dos dados e permitir que as empresas possam inovar cada vez mais em CX sem comprometer um ponto muito importante, que é a integridade das informações e dos dados e a proteção que o cliente precisa. Em resumo, a tecnologia de base, ela transforma a infraestrutura, passa a ser um grande habilitador estratégico para gerar confiança, satisfação e a retenção do cliente. Carla, muito obrigado pelo insight, na verdade, pelos insights que você trouxe aqui para gente. Tem uma palavrinha que você colocou em perspectiva, que é a hiperpersonalização. E aí, Ricardo, eu queria aproveitar esse gancho. Hiperpersonalização, para mim, é o DNA, é a espinha dorsal do que a gente está chamando aqui de uma experiência do cliente que seja de fato, que agregue um valor para ele, até porque as jornadas são muito complexas e muito diferentes. Qual que é o desafio, Ricardo, aqui de você manter uma unidade? Seja uma unidade na própria experiência, uma unidade na comunicação, na forma como você se apresenta para esse consumidor, para esses consumidores. Eu acho que é uma forma, acho que importante, relevante, de você conquistar ali a confiança do consumidor, né? Hoje, quem procura o Magazine Luiza, seja para comprar um produto, né, do nosso próprio estoque, seja um produto de marketplace, de qualquer seller vendido aqui, ele está muito buscando no Magalu a confiança, né, que a gente procurou aí nesses quase 70 anos aí né, de empresa aí, oferecer para os nossos clientes. Então, eu acho que ter uma comunicação, primeiro, clara, precisa, uma comunicação que seja, né, única, integrada, né, que a gente fale sempre, né, a mesma linguagem ali, eu acho hoje essencial para a criação dessa confiança. E, assim, eu acho que a gente tem que deixar cada vez mais para o passado, para um passado, né, cada vez mais distante, experiências quebradas, né, aquela experiência que o cliente precisava, né, confirmar dados em vários canais, né, ele precisava se identificar, né, inúmeras vezes conforme ele mudava ali de canal, né, eram experiências que eu acho que em determinado momento era a realidade daquele momento, mas não é a experiência, né, mais gostosa. Todos nós somos consumidores e a gente sabe o quão chato é a gente ficar trabalhando com, seja informações quebradas, seja informações imprecisas, e
essa necessidade também de ficar confirmando dados a todo momento, dependendo do canal que você procura, né? Então, hoje eu acho que uma excelência, né, em qualquer área de experiência, de atendimento, passa por a gente oferecer essa comunicação clara, essa comunicação aí que seja unificada em termos de dados e que tire o máximo de fricção possível da jornada, né? Acho que se o cliente já se identificou, né, na rede social, se ele entrar em contato, né, seja num chat, num canal de WhatsApp, acho que ele, né, dá continuidade. A fluidez daquela conversa hoje, para mim, é básico e eu acho que é um dever nosso aí de oferecer essa experiência cada vez mais fluida. E nesse contexto, o que é a Lu? Porque assim, olhando de fora, e eu gosto muito de falar da Lu porque ela é um grande case de CX, de experiência, de interface, de comunicação, por aí vai. Mas no dia a dia de vocês, como que a Lu ajuda nesse sentido? Porque ela é uma... Dizer que ela é uma persona é até limitá-lo, né? Ela acaba sendo um ecossistema, mas ela, de certa forma, ela vai se apresentando ali em vários momentos dessa jornada, né? Exato. Bom, falar da Lu, agora você falou de um tema Vale lembrar que você viu a Lu nascer, então... Eu acho que eu nasci no Magalu junto com a Lu, porque a Lu é de 2003. 2003, então... Eu comecei no Magalu em 2002 e a gente começou praticamente juntos ali, né? Mas a Lu, né, esse é um tema que brilha meus olhos, né? A Lu, ela foi criada lá em 2003, né? Ela se evoluiu muito no decorrer dos anos. Ela foi criada lá atrás, ela foi intitulada como Tia Luísa. Ela não chamava Lu, né? Ela era Tia Luísa, inclusive uma homenagem, né, para a fundadora, né, do Magazine Luiza, que era a Dona Luísa. E ela nasceu muito com uma missão, um papel ali de humanizar, né, a conexão com os clientes no e-commerce, né? Nosso e-commerce nasceu ali em 2000, a Lu veio em 2003, e lembrando que o Magazine é uma empresa que nasceu, né, como uma rede de lojas físicas e sempre teve como o atendimento como um grande diferencial ali, né, na companhia. Então, com a criação do e-commerce, a gente tinha uma preocupação grande também de como é que a gente humanizaria essa relação, né? De como é que a gente ofereceria esse mesmo calor humano que a gente tinha nas lojas físicas no canal de e-commerce. Foi aí que nasceu, né, a Lu com essa missão, e ela sempre teve presente em vários momentos da jornada, né? Ela sempre teve ali, tanto no desktop quanto no aplicativo, né, para apoiar o cliente com vídeos, né, orientando sobre o melhor uso sobre os produtos, para tirar dúvidas. Ela sempre teve essa presença ali na jornada do cliente. Depois, né, assim que surgiu, né, o WhatsApp Business ali, a gente passou a oferecer para os nossos clientes uma experiência muito rica e muito legal de acompanhamento dos pedidos pelo WhatsApp. Então, quando você faz uma conta do Magazine Luiza, você recebe toda a mensageria ali de pedidos no WhatsApp. Desde o momento que você conclui, né, você recebe uma mensagem: seu pedido foi concluído, a sua nota fiscal foi emitida, o produto saiu para entrega, o produto está em rota, a entrega foi concluída com sucesso. A Lu também, ela passou, além de toda a parte de acompanhamento de pedido, ela começou a fazer parte de alguns momentos importantes na vida do cliente. Por exemplo, no dia do aniversário, né, a gente mandava uma mensagem super legal para o cliente, em nome da Lu, parabenizando ele também pelo aniversário. E a gente começou a monitorar muito esse canal ali, Passetti, e ver a quantidade de clientes que interagiam com a Lu, respondendo ela pelas mensagens proativas que ela mandava. Né? Então, muito cliente perguntava: puxa, Lu, que legal que você me falou que meu produto está chegando. Lu, que felicidade você me falar que você está me parabenizando pelo aniversário. E a gente viu que tinha ali uma grande oportunidade da gente fechar esse ciclo, da gente realmente trazer inteligência para a Lu, para que ela pudesse conversar com o cliente ali em qualquer interação, né? Foi assim que nasceu o projeto que a gente chamou aqui dentro de Cérebro da Lu, né? E a gente concluiu, né, uma primeira parte desse projeto agora no finalzinho de outubro de 2024, né? 2025, tá? Estamos em 2026, finalzinho de 2025, e nasceu, né, nesse momento ali, nasceu o primeiro canal, né, end-to-end no WhatsApp, que o cliente consegue fazer a compra de ponta a ponta, desde buscar um produto, receber recomendação, né, até concluir o pedido, pagando ele ali dentro do WhatsApp, sem ter que sair dessa jornada.
né? E a Lu, assim, ela foi turbinada com inteligência artificial generativa, desenvolvida pelo nosso time de tecnologia, e hoje ela aceita, né, vários tipos de interação. Então você pode conversar com ela por áudio, você pode mandar mensagem, você pode fazer busca contextual, né? Então você não precisa mais hoje em dia falar, Lu, eu preciso de comprar um celular. Não, se você chamar ela e falar, Lu, eu quero comprar um presente para minha mãe, ela vai entrar nesse contexto e vai entender, puxa, me fala mais sobre sua mãe, o que ela gosta, que tipo de presente que você quer dar, e ela vai utilizar todo o nosso portfólio aí de, né, milhões de SKUs que a gente tem hoje disponível na plataforma para encontrar o melhor produto, né? Ela vai concluir todo o pedido ali, né, pelo próprio WhatsApp, você vai conseguir fazer toda a parte de checkout, vai encerrar o pedido por ali e dali para frente você vai receber toda a parte de mensageria que eu comentei. Ela nasceu, né, ela nasceu mais em pós-venda, mas hoje ela tem toda a inteligência para fazer aí uma venda de ponta a ponta dentro do WhatsApp. E uma experiência que é longe de ser um beta, né, já é realidade, já está em produção, inclusive já se tornou um canal importante, né, de vendas aqui da companhia. Em menos de 3 meses aí, né, a gente já está falando de um canal que tem uma conversão 3 vezes maior do que os outros canais de e-commerce nossos. Ô, Ricardo, eu usei, né, eu logo ali um pouquinho antes da Black Friday eu participei da experiência naquele momento em si era um teste, mas é isso que você falou, assim, é uma linguagem muito intuitiva. Eu perguntei, olha, eu preciso dar um presente pro meu sobrinho, um presente de Natal pro meu sobrinho de 6 anos e eu preciso de ajuda. E ela vai conversando ali numa linguagem natural, mas tem um ponto interessante aqui, que eu gosto sempre de destacar, principalmente porque a gente está falando de negócio e tecnologia. Na semana que foi anunciado esse projeto, as ações do Magalu subiram, né, mostrando que ali o mundo corporativo, o mundo dos investimentos, né, os investidores já olhavam aquilo como uma grande plataforma de conversão de vendas. E é interessante o que você está falando, e eu estou usando esse exemplo, por quê? Porque hoje, tecnologia conectada com jornada, com CX, não é mais algo ali fechado, né? Algo que vai para o board, algo que mexe o ponteiro ali dos investimentos, ou seja, em outras palavras, tecnologia integrada com experiência não é algo segmentado ou de uma área específica, tem a ver diretamente com o negócio, que é o que fecha um pouquinho o ciclo da nossa conversa. Querido, para terminar, e aproveitando que você mencionou IA generativa, né, 2026, literalmente aí, todos os reports estão dando 2026 como o ano dos agentes, né, e o que você mencionou é um caso muito interessante de uma construção de agente, mas falando de perspectiva, what's next, né? O que a gente tem aí de inteligência artificial, CX, o que você colocaria na tua agenda e para quem gosta de observar esse assunto no ano de 2026? Legal, Pazete. Puxa, eu acho que a gente está vivendo um momento, né, um momento muito especial. A gente fala assim que nós vivenciamos já 2 grandes revoluções no nosso negócio, né? Acho que foi lá em 2000 com a criação do e-commerce. A gente vinha lá em mais de 50 anos ali de uma operação em lojas físicas, e o e-commerce ele veio como como um novo canal para abrir inúmeras perspectivas e para complementar um canal de loja física. Acho que, né, um canal não sobrepôs o outro, mas ele abriu inúmeros horizontes que dispensa maiores comentários aqui, né? Lá em 2010, a gente, né, vivenciou, acho que mais uma revolução ali com o mobile commerce, né? A gente jogou toda a experiência de e-commerce para dentro na palma da mão de todo mundo ali, para dentro de um celular, né? E hoje, né, o aplicativo aí, ele boa parte da nossa venda do e-commerce, ela, né, vem do aplicativo. E eu acho que agora em 2025, 2026, né, agora que a gente está entrando em 2026, eu acho que a gente está vivenciando aí uma nova revolução, que eu acho que a gente inaugura agora, acho que a era do AI commerce, né, uma era de uma experiência aí conversacional, que eu acho que ela tem a capacidade de tirar muita fricção e gerar, acho que, um outro tipo de experiência que a gente ainda não vivenciou com o e-commerce. Por mais que a gente tenha, né, acho que sempre se preocupado e focado em oferecer uma experiência cada vez melhor dentro do nosso aplicativo, dentro do nosso desktop, dentro da própria loja física, eu acho que o canal conversacional, ele é um canal que tende a trazer menos fricção, ele é um canal que tende a ser mais fluido,
né? Então, quando eu te falo que hoje a Lu é uma persona, né? Hoje ela é uma influencer ali que consegue conversar por áudio, ela aceita imagem, ela entende, né, contextos conversacionais, sem você precisar ficar logando a todo momento, né? Sem você precisar ficar sendo muito preciso do que você está buscando. Eu acho que a gente começa a falar de uma experiência, né, num nível acima do que a gente vivenciou até então. Então, eu acho que olhando para frente, a gente tende a gente, acho que a gente, né, saiu na frente aí nessa nova era aí, e a gente tende a cada vez mais ver, acho que esse novo momento de AI commerce crescer e ser capaz de oferecer experiências cada vez mais incríveis, fantásticas e que realmente encantem aí os nossos consumidores, os nossos clientes. Muito bom. AI Commerce é o próximo nível aqui no nosso ano de 2026. Eu conversei com o Ricardo Querino, diretor de CX e atendimento no Magalu, e ele tem algo interessante na trajetória dele. Ele ficou um tempão trabalhando na área jurídica. Olha que legal. E aí fez essa migração. Querido, deixa o convite para você voltar aqui mais para o finalzinho do ano para falar um pouquinho da inteligência artificial no e-commerce. Muito obrigado pelo papo, né, de trazer pontos importantes, mas como você trouxe, como a Carla também pontuou, esse equilíbrio entre a visão do negócio, a visão da experiência, da estratégia e tecnologia, está tudo muito integrado. Obrigado, viu, por estar aqui. Maravilha, obrigado, eu que agradeço, Passetti, foi um prazerzaço aí, super, super gostoso o bate-papo, te agradeço aí o convite. Pessoal, esse foi o Próximo Nível, mais um episódio aí, uma aula sobre CX, Customer Experience, mais do que isso, tecnologia, inovação. Obrigado pela presença de vocês aqui. Você que está chegando agora, a gente tem não só o Próximo Nível como videocast, podcast, mas também o nosso hub de conteúdo que tem muitas conversas. Essa conversa aqui continua lá. Então, procure aí Próximo Nível, Claro Empresas. Nos vemos no próximo episódio.